Eu adoro as questões em que parece que faltam dados, mas aí quando você usa o raciocínio químico, você chega à seguinte conclusão: ah, não precisava, dá para resolver sem isso. Exatamente o que acontece com essa aqui. A solubilidade do carbonato de cálcio em água pura, 7 mg por litro. Aí tem-se uma solução equimolar do cátion cálcio e do cátion zinco, cujo contraíon é nitrato, isto é, dissolveu-se nitrato de cálcio e nitrato de zinco em mesma concentração em mol por litro, equimolar. Adiciona-se a essa solução, lenta e progressivamente, uma solução aquosa de carbonato de sódio. Eu não sei qual é a concentração dessa solução, não sei que volume vai ser adicionado, também não sei o valor numérico da concentração inicial de cálcio e zinco, só sei que elas são iguais. O carbonato de zinco começa a precipitar primeiro. E quando 99,78% do zinco já precipitou, só aí começa a precipitação do carbonato de cálcio. Bom, aqui eu já deduzo que o carbonato de zinco é menos solúvel, porque são sais de mesma proporção cátion-ânion. Então, como o carbonato de zinco precipita primeiro, começa a precipitar primeiro, significa que ele é menos solúvel. A pergunta é qual é o produto de solubilidade do carbonato de zinco. Produto de solubilidade, aí o PAC recomenda representar assim, né, KS, mas muita gente usa, no mundo todo usa KPS, tanto faz. Bom, vamos lá. O primeiro passo para resolver é a gente pensar na equação química cuja constante de equilíbrio chama produto de solubilidade. Aqui está para o carbonato de cálcio, aqui está para o carbonato de zinco. Então do lado esquerdo eu tenho o sólido em equilíbrio com os íons da solução saturada. A expressão da constante de equilíbrio não contém a concentração do sólido, né? Lembre-se que o sólido não comparece explicitamente, sua concentração não comparece na expressão da constante de equilíbrio. Mesma coisa o carbonato de zinco tem essa expressão e para diferenciar eu estou usando aqui KS linha, e o problema está me perguntando qual é esse produto de solubilidade. Primeiro passo, vou dividir uma equação pela outra. Isso eu não tenho, isso eu desejo, não tenho, mas com relação às concentrações de carbonato eu sei o seguinte, eu não sei qual é o valor dela porque não foi dado. E eu sei que à medida que eu for adicionando o carbonato lá, o que vai acontecer é que vai diluindo a solução, o volume vai aumentando, né? No entanto, eu sei que como o cálcio e o zinco estão na mesma solução, a concentração de carbonato é comum para os dois. Consequentemente, eu posso cancelar essa com essa, e essa relação é igual a essa relação. Bom, agora o próximo passo é a gente conseguir, mesmo sem ter a concentração de cálcio e de zinco no início, refletir sobre o seguinte: à medida que eu vou adicionando a solução de carbonato de sódio, o que vai acontecer? Como eu disse agora há pouco, o volume vai aumentar. Então eu tinha uma concentração inicial de cálcio que era igual à concentração inicial de zinco. Mesmo levando em conta que o zinco vai sendo precipitado, eu tenho que lembrar que esses dois íons em solução estão sendo diluídos por causa da adição. Mas você pode pensar assim: se a concentração de cálcio inicial valesse X e a concentração de zinco inicial valesse X, mesmo que elas tenham sido diluídas, o pensamento de uma em relação à outra é o seguinte: no momento exato em que se iniciar a precipitação do carbonato de cálcio, essa concentração tem um certo valor, que foi diluído, não é mais o valor inicial. E essa aqui, o zinco, nessa concentração, será 2,2, ou melhor, 0,22% da concentração de cálcio. De onde eu tirei esse 0,22 sobre 100, 0,22%? Do fato de que 99,78% do zinco já havia precipitado. Então eu cancelo a concentração de cálcio e isolo aquilo que eu desejo, portanto, basta agora eu descobrir o produto de solubilidade do carbonato de cálcio. Então ficou a parte fácil para resolver a partir daqui. Né? Para resolver isso eu volto na primeira informação que foi dada. Eu não tenho a solubilidade em mol por litro, mas isso é fácil de calcular. Primeiro eu vou pensar na equação que define o produto de solubilidade do carbonato de cálcio, e aí, considerando que a informação da primeira linha do enunciado foi sobre água pura, significa que quando o carbonato de cálcio dissolve na água pura, como é 1 para 1, se S mols por litro de cálcio resultam dessa dissolução, S mols por litro de carbonato também resultam. Então eu posso dizer que esse S é a solubilidade expressa em mol por litro.
coloco aqui SS dá S ao quadrado. Só que esse S tem que estar em mol por litro, e o dado que eu recebi é em miligrama por litro. Sem problemas, essa é a parte mais simples. A solubilidade é 7 miligramas por litro, e eu estou dividindo pela massa molar do carbonato de cálcio. Foi na tabela periódica, peguei os dados, 100 gramas por mol. Note que grama simplifica com grama, sobra um mol a menos 1 aqui, que é a mesma coisa que mol no numerador, e um litro a menos 1 aqui, que é a mesma coisa que litro no denominador. Isso me dá a solubilidade do carbonato de cálcio em mols por litro. Esse é o valor de S. Substituo aqui e chego em 49 vezes 10 a menos 10, ou 4,9 vezes 10 a menos 9. Voltando na tela inicial, eu descobri esse valor, substituo esse valor aqui e, portanto, chego ao resultado. Perceba que nós tínhamos a expectativa de que o carbonato de zinco fosse menos solúvel, claro, tudo indicava isso, e de fato, CaCO3 e NCO3 são sais de mesma estequiometria, mesma proporção cátion-ânion, então comparando os valores dos produtos de solubilidade, a gente tem a comparação direta de qual é mais solúvel, qual é menos solúvel, e comprovadamente o carbonato de zinco é menos solúvel. Espero que tenha te ajudado, valeu e até a próxima!